Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, queremos Te louvar, bendizer, exaltar, suplicar pela igreja, engrandecer e enaltecer, Senhor, o Teu nome maravilhoso. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, guarda os nossos irmãos em toda a terra, manifesta o Teu poder, a Tua graça na vida da igreja, na cidade, no campo. Opera, meu Senhor, em cada coração. Abençoa os Teus ministros, abençoa os nossos irmãos, os nossos ouvintes, nossos ajudadores. Ó Pai, Te louvamos pelo suporte, Te louvamos, meu Senhor, pela Tua bênção maravilhosa. Te louvamos, ó Deus, pela Tua graça manifestada e pela igreja revestida. Pai bendito, guarda os meus irmãos, ajuda cada servo Teu. Recompensa com a bênção dos céus o trabalho da Tua igreja. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce, iniciada em 1988, mantida até hoje, e no ar nós estamos no ano 34. Louvamos ao nosso Deus. O Senhor, pela sua infinita bondade, nos tem dado graça, saúde, companheirismo, irmãos queridos e amigos mais chegados que irmãos, nos ajudando no nosso trabalho. Então, meus amados irmãos, algo maravilhoso, servir a Deus com graça, com alegria e trazer a palavra para o coração humano. Nosso texto hoje, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11. E é um texto maravilhoso, nos informa muito bem a respeito da grandeza do Senhor, a operação do Senhor, e denuncia, de alguma forma, aqueles que deveriam estar fiéis, servindo a Deus, buscando a presença divina, e muitas vezes não fizeram isto. Então vamos à leitura. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que ficaram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo levantou-se a comer e a beber, e assentou-se. Relendo o versículo 7. Não vos façais idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, lemos a Tua palavra, suplicamos pela igreja, abençoa e guarda os nossos irmãos, abençoa os nossos ouvintes, nossos intercessores, ajudadores,
todos os teus servos, jovens e adultos, toda a tua igreja e os ministros do Evangelho, os proclamadores da tua palavra, os formadores da tua igreja, que cada um, meu Senhor, se coloque na posição de servo diante de ti e sejam abençoados grandemente. Amado Pai, ouve dos céus as nossas petições, em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia é um livro extraordinariamente importante na vida de quem tem aquela fé, aquele pouquinho de fé que Jesus comparou ao grão de mostarda. Se você tem um grão de mostarda no coração, em termos de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, de busca pela palavra, de desejos puros, desejos limpos, de levar a palavra de Deus, de conhecer alguém que leve, que ajude, de fazer a sua parte, é uma bênção. Eu sou muito feliz com Deus, porque conheci Cristo aos 16 e me integrei à igreja. Teve um período de silêncio, eu mesmo não queria falar, não queria, nunca imaginei me tornar ministro e, em parte, se Deus fez, porque eu não tinha ninguém importante, ninguém que influenciasse, não tive nada nem ninguém e nunca movi, nunca fiz um movimento com o dedo mínimo para chegar a algum resultado. O que aconteceu foi espiritual e natural. Espiritual porque eu estava na igreja servindo e natural porque naturalmente cresce quem se alimenta. Quem faz a obra de Deus cresce de alguma maneira. A leitura que nós fizemos, meus amados irmãos, o apóstolo de Jesus Cristo fala com a igreja e orienta com base nas experiências do povo de Deus no deserto, no tempo de Moisés. A experiência de Israel no Egito foi uma experiência prolongada e muito profunda. Israel chega no Egito, o velho Israel, Jacó, chega no Egito com 70 pessoas. E é bem recebido, o filho é um homem ilustre naquela nação, e ele é bem recebido, tem tudo o que precisa, o ambiente é bem receptivo e eles recebem oportunidade, espaço, com chance de desenvolver-se, crescer e ser uma bênção. Passou-se os séculos, palavra de Deus, que era a quinta geração que iria para a posse da terra prometida, e chegou o momento da posse da terra prometida. Moisés tira o povo, leva para o deserto. No deserto, Deus molda o caráter do povo, ele dá leis justas, falando sobre o reino, sobre a justiça, sobre a santidade, sobre a adoração, sobre o sacrificar. Tudo foi entregue ali por Moisés. E chega o tempo deste povo entrar na terra prometida. Deus levanta Josué, o secretário de Moisés, e a obra é concluída. Mas, no período da saída do Egito até a travessia do Jordão, da passagem do Mar Vermelho à passagem do Jordão, passa-se 40 anos. Neste período, houve praga, neste período houve rebelião, neste período houve idolatria, neste período houve feitiçaria, neste período houve um monte de coisa ruim. Mas foi neste período que Deus moldou, Deus modulou a nação que nós conhecemos hoje como um povo próspero, vivendo da promessa de Deus, apesar e além de todos os recursos humanos, tecnológicos e tudo mais, mas o que mantém Israel
é a promessa de Deus. E esta promessa não foi nem feita a Israel. A Israel foi só confirmada. A promessa foi feita a Abraão, a promessa foi confirmada a Isaque e confirmada ao Jacó. Portanto, Abraão, Isaque e Jacó são 3 patriarcas de 3 gerações. Abraão, o pai de Isaque, que é pai do Israel. Agora, o apóstolo de Jesus Cristo, 1.500, 1.600 anos depois, está lançando mão dessas experiências para advertir a igreja, para admoestar a igreja. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ele referindo-se aos anciãos, às tribos, aos ministros de suas tribos, de seus clãs. Não ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, a nuvem do descanso, a nuvem da proteção. Todos passaram pelo mar, ninguém morreu afogado. Todos foram batizados em Moisés. Aqui dá uma trabalheira para os teólogos, mas é batizado no sentido de todos receberam o benefício da nuvem, comparado aqui a um batismo, por estarem debaixo a sombra que Deus proporcionou. Todos foram batizados na nuvem e no mar, batizados em Moisés, batizados por Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. Todos comeram, todos tiveram a mesma alimentação espiritual. E olha que era num período longo e em tempos permanentes. Todos participaram disto. O versículo 4 diz: todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Na crise, na dificuldade, na absoluta impossibilidade de acharem água naquele lugar, após um dos deslocamentos, o povo clama, estão precisando de água que é vital, clamam, e Deus manda o Moisés bater na rocha. Moisés bate na rocha e está solucionado o problema. Neste texto de Paulo, ele diz que a rocha era Cristo. E Deus ordenou que batesse na rocha. A rocha só poderia também ser ferida uma vez. Então, o resultado é que, com a orientação divina, a solução foi tranquila. Houve a solução. Acabou-se o problema, porque Deus transformou aquele lugar no manancial, por causa da orientação e da obediência. Agora, meus queridos, o apóstolo continua falando sobre esta grandeza. No versículo 5 diz: Deus não se agradou da maior parte deles, e é por isto que eles ficaram prostrados no deserto, ou seja, morreram, ficaram no deserto. A advertência ao novo corpo que é a igreja. Eu me refiro sempre a Israel como a igreja da antiga aliança. E aqui era Israel, a igreja da aliança, a igreja da antiga aliança. No versículo 6 diz: estas coisas foram feitas, foram registradas, foram escritas para nós, em figura, para que não cobicemos as coisas más. Eles cobiçaram coisas más. Com base no conselho perverso do Balaão, eles desejaram participar daquelas festas regadas a muito vinho,
a muita carne e carnalidade. E a denúncia aqui no versículo 7. Não vos façais idólatras como alguns deles. Mesmo tendo sido alguns, ainda foi mortal. Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para comemorar, para folgar. Levantou-se para folgar. O homem conhecia, Paulo conhecia em profundidade. No versículo 8 ele diz: não nos prostituamos como alguns deles. A salvação é que era alguns, não estava comprometido todo o povo de Deus. Era um comprometimento local e limitado, mas mesmo assim o suficiente para infligir sofrimento à nação que se formava naquele ambiente, que precisaria estar totalmente na dependência de Deus. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Isso aqui foi depois do rodízio de carne. Conselho do Balaão. Balaão disse lá para o Balaque: eu não posso amaldiçoar este povo. Eu não posso. Mas eles podem sim atrair a maldição sobre si. Então faça o seguinte: faça uma festa grande, ofereça a eles e eles vão cair. E foi. O apóstolo Pedro, 1.500, 1.600 anos depois do episódio, fala sobre o prêmio de Balaão. Ele ganhou dinheiro, ele ganhou presentes para amaldiçoar o povo de Deus. Não conseguiu, mas ensinou o rei perverso a colocar tropeço, e o povo tropeçou. E num dia, 23.000 óbitos, 23.000 mortes. No versículo 9, ele diz: e não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Foi outra praga localizada no deserto, e as serpentes, elas tinham uma camuflagem. A serpente, elas ficavam exatamente parecendo com o ambiente. Pois não é que isto acontece ainda hoje em alguns lugares? A serpente, ela se envolvia no solo, nas pedras, e ficava bem prático para não serem notadas. E morreram muita gente naquele dia. Muitos pereceram pelas serpentes. No versículo 10, ele lembra da murmuração e diz: não murmureis como também alguns deles fizeram, murmuraram e pereceram pelo destruidor. Aí vem a aplicação no versículo 11. No versículo 11 ele diz: tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para o nosso aviso, para a nossa demonstração. Estão escritas para nos admoestar, nos advertir, nos ensinar, para que não sejamos prejudicados, tendo em vista já está chegando o fim. Esta epístola tem quase 2.000 anos e já era o fim.
conforme a linguagem do apóstolo de Jesus Cristo. E o que é 2 milênios para o nosso Deus? Para nós é muito tempo. Muitas nações que existiam há 2 milênios não existem mais. Muitas culturas não existem mais. Muitos alimentos não existem mais. Muito conhecimento se perdeu. Mas o que é maravilhoso é que nós somos orientados e conscientizados a buscar a Deus e compreender que este é o tempo do fim. Para quem já são chegados os fins dos séculos, os fins dos tempos. E cada um que recebe a orientação, a palavra divina, tem a necessidade de entender e evitar a semelhança com aquele povo que colocou em prática tudo que desafiava a Deus, tudo que desagradava a Deus, tudo que corrompia o povo de Deus. E as consequências do tipo de colheita, a semeadura feita, levou a uma colheita prejudicial, muito prejudicial. O apóstolo de Jesus Cristo zelosamente diz: irmãos, não quero que sejais ignorantes, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Já pensou, meus queridos irmãos, a grandeza da revelação, o privilégio extraordinário de estar debaixo da nuvem, de ter uma nuvem protegendo, uma nuvem trazendo a lembrança de todos que Deus tinha tirado o povo, se responsabilizando pelo povo, trazendo a memória daquele povo, daquela geração nos dias de Paulo, acontecimentos dos dias de Moisés. É Deus, a palavra de Deus, o testemunho de Deus, a grandeza de Deus, o poder e o amor de Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma maneira profunda, gloriosa, e que cada um receba a graça abundante. A nossa oração, pelo memorial da oração. Não sabemos, eu não sei quantos nomes, quantas famílias, mas o Senhor sabe. Então oremos. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a Ti e agradecemos pela vida, pela salvação, pelo Teu profundo amor. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando, nos ensinando a servir a Ti com graça, a andar na Tua presença. Ó Senhor da glória, ajuda os meus irmãos, guarda a Tua igreja, guarda os Teus filhos e filhas em todo lugar, opera maravilhas. Deus bondoso, Deus fiel, se conosco, Pai, nos ajuda. Amém. Nos dá, Senhor, esta graça para dizer o amém com alegria, intercedendo pelos nossos irmãos. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.